Olá, juntos novamente. Na nossa última aula, tivemos dois momentos bem distintos. Num primeiro momento, eu trouxe um exercício já estudado no primeiro semestre e utilizamos esse exercício como um review de alguns conceitos que nós já havíamos visto. Falamos nesse exercício sobre banco de dados, mais especificamente sobre leitura sequencial de uma base de dados. E com eles recapitulamos alguns outros conceitos sobre arquitetura de programação, sobre métodos bypass na DLL, a fim de preservar a estrutura hierárquica das camadas. E depois que a gente acabou esse review, nós apresentamos um conceito novo. Aliás, um conceito muito útil. Eu mostrei a vocês como usar o C# para fazer gráficos. Vimos que, na verdade, o componente gráfico já está pronto dentro do C#, como existem os componentes listbox, datagrid view, botão, label. O gráfico é pura e simplesmente mais um desses componentes. E inserir um ponto do gráfico é tão simples quanto inserir um texto no listbox. E dessa forma, nós finalizamos a aula com a proposta de dois exercícios. Obviamente, dois exercícios envolvendo gráficos. No primeiro, eu pedia para traçar o gráfico de uma função matemática, mais especificamente de uma equação de primeiro grau. E no segundo, o gráfico deveria ser traçado a partir dos dados armazenados em um banco de dados. Já recebi muitas das vossas atividades e nenhuma dúvida por e-mail, o que me leva a acreditar que a atividade tenha sido bem tranquila, como, aliás, era de se esperar. Gente, hoje nós não vamos avançar muito, não. Pelo menos não no que diz respeito a conteúdos. Mas, em compensação, vamos trabalhar mais. Na aula de hoje, eu vou cobrar de vocês dois exercícios. E vocês vão poder observar que esses dois exercícios são muito próximos daquilo que existe no mundo real. São dois exercícios mais elaborados e, como você verá, é muito adequado aos dias de hoje. Então, meus amigos, vamos lá. Eu primeiro vou introduzir o primeiro exercício e depois passamos ao segundo. Vamos lá. Antes de falar do enunciado dos exercícios propriamente dito, eu quero te mostrar um banco de dados que eu estou disponibilizando na aula de hoje. Aliás, esse banco está replicado na pasta debug de cada um dos dois projetos, que conforme eu vou te mostrar daqui a pouco, eu já os trouxe iniciados. Caberá a você apenas concluí-los. Então, vamos lá. No meu banco, eu tenho duas novas tabelas. Tab Clientes e Tab Venda Clientes. Tab Clientes é uma tabela de clientes onde eu estou aqui cadastrando os CNPJs e o nome do cliente propriamente dito. Então, uma tabela de clientes, eu até poderia ter mais dados como razão social, endereço, etc. e etc. Mas, na verdade, a quantidade de colunas que a minha tabela terá ou deixará de ter não vai ter implicação nenhuma no resultado da minha aplicação. Paralelamente, eu tenho uma segunda tabela, que é a tabela Vendas Cliente, que obviamente retrata as vendas efetuadas para cada cliente. Olha só, aqui eu tenho destacado todas as vendas feitas para o cliente cujo CNPJ é 1.
Então, em 15 de janeiro de 2017, eu vendi para esse cliente 2 toneladas ao preço de 200. E em fevereiro de 2017, 3 toneladas ao preço de 300. E assim por diante. Então, eu tenho aqui reportada as vendas feitas ao cliente cujo CNPJ é 1. Também as vendas feitas ao cliente cujo CNPJ é 2. E também as vendas efetuadas ao cliente cujo CNPJ é 3. Ok? Então, acredito que o banco de dados em si esteja tranquilo. Importante salientar que no meu banco, o código das vendas é uma numeração automática. E todos os outros dados, CNPJ, data, toneladas, valor, foram configuradas como texto, porque eu assim desejei. Bom, os 2 exercícios que eu vou propor na sequência, eles vão trabalhar exatamente com essa base de dados. Então, vamos a ele. Gente, esse é o primeiro exercício solicitado. E eu acho que o form, a IHM do projeto, já dá uma bela ideia do que eu solicito. Olha, você vai começar a digitar o CNPJ do cliente. E na sequência, você vai consultar esse cliente. Se o cliente não existir, uma mensagem comunicando o fato. Agora, caso ele exista, você vai exibir o nome do cliente aqui nesse text box. Ora, nome do cliente que você vai ter que buscar na tabela de clientes. Então, quando você apertar o botão de consulta, um select deve ser desencadeado sobre a tabela de clientes e, com o resultado desse select, eu devo preencher esse text box. No entanto, um segundo select também deve ser providenciado no sentido de ir à tabela vendas cliente buscar os dados daquele cliente em especial. E os dados desse cliente deverão ser listados ao longo desses 3 list box. No primeiro list box, eu devo listar as datas em que fiz as vendas, aqui as quantidades vendidas e aqui o valor da venda. E nesses 2 últimos text box, eu quero que você coloque a somatória das toneladas vendidas a esse cliente e também a totalidade, o total do valor vendido a esse cliente. Ou seja, é o nosso primeiro exercício a manipular 2 tabelas distintas. Exceto o fato de manipular 2 tabelas distintas, nada de novo. Alguns detalhes, como totalização de valores, mas que são coisas que, de certa forma, a gente já fez em outros exercícios. Aliás, nem só comigo, mas com o Luiz Antônio, com o sobrinho, ainda do primeiro ano. Bom, para facilitar a tua vida, eu já trouxe a classe erro pronta. Aliás, é a mesma classe erro de outros exercícios. Trouxe também as classes cliente e vendas cliente codificadas. Aliás, a classe clientes é um espelho da tabela de clientes. Venda clientes é um espelho da segunda tabela. Dentro da BLL, que está pronta, eu vou fazer a validação do CNPJ, eu vou verificar se o CNPJ foi digitado. Se não foi, se foi deixado em branco, mensagem. Se não for um CNPJ válido, eu vou dar mensagem de erro. E detalhe,
Quando eu vou validar o CNPJ, percebam, na verdade eu não estou fazendo nada, tá? Na verdade, eu estou chamando o método que não faz validação nenhuma. Qualquer que seja o número, ele vai dizer que é um CNPJ válido. Aliás, isso pode ficar a título de desafio. Você implementar aqui um algoritmo para validação de CNPJ real. Bom, mas não é o nosso principal objetivo hoje. Dentro da DAL do nosso projeto, eu também já fiz algumas coisas. O procedimento de conexão está pronto, o procedimento de desconexão também. E, gente, só isso. Percebam, quando apertar o botão de consultar, olha lá, nada. Você vai ter que montar o programa a partir de então. Obviamente, usando as estruturas que eu já deixei prontas para você, ok? Então, meus amigos, é isso que eu desejo no primeiro exercício. Agora, vamos para o segundo, que não será muito diferente. E este é o segundo exercício solicitado. Como eu já antecipei, ele deve trabalhar sobre a mesma base de dados. Porém, sobre essa base, eu agora devo extrair os dados sobre a forma de gráfico, conforme eu mostro na IHM. Acho que vai ficar claro o que eu quero nesse exercício. Da mesma forma que o outro, eu vou digitar o CNPJ do cliente e apertar o botão consultar. Existindo cliente cadastrado, o nome do cliente deve ser exibido. E na sequência, um gráfico deverá ser exibido com as vendas feitas a esse cliente. Vendas que poderão ser feitas em função da tonelada e do valor, algo que eu vou escolher previamente. Então, se eu escolher toneladas, o gráfico que aqui vai ser montado deverá representar as toneladas vendidas a esse cliente. Se for valor, o gráfico deverá representar os valores de cada venda, totalizando esses valores aqui embaixo. Toneladas, caso a escolha seja tonelada, valor, caso a escolha tenha sido valor. Da mesma forma que no segundo exercício, BLL, DAO, as classes cliente, venda de cliente, erro, já estão prontas e disponibilizadas no projeto. Basta, para tanto, você escolher a opção, você codificar o botão consultar. Apenas isso, certo? Meus amigos, muito parecido com o exercício da semana passada, aonde, a título de review, eu trouxe um exercício que mostrava os dados em um list box. Pois bem, agora os dados devem ser exibidos no primeiro exercício em 3 list boxes diferentes e agora no segundo exercício dentro de um gráfico. Tenho certeza que você dá conta de fazer os dois. Aliás, devo te informar que esses 2 exercícios foram provas no ano de 2018. Um foi prova da turma da noite e outro foi prova da turma da manhã. Desde então, viraram exercícios de aula, para que na ocasião das provas a gente possa cobrar algo um pouco mais elaborado. Vamos lá, gente, vamos trabalhar, mãos à massa.